Olá, boa noite, tudo bem com você? É um prazer poder estar com você mais uma noite da nossa semana especial online, da Semana Santa, a última vitória. Hoje nós estamos no nosso penúltimo dia, amanhã sexta-feira chegaremos ao tema final que nós iremos falar e eu convido você que esteja conosco durante essa semana especial de oração até o final da nossa programação. E saiba você que você é muito bem-vindo aqui à nossa semana de oração. Você que está na igreja de Alvarenga, prazer poder estar com vocês novamente, meus irmãos em Cristo. Um abraço para vocês, para todos vocês que estão aí. O nosso irmão Anderson, que ele é o nosso líder do local aí, e outros irmãos nossos também que nos ajudam a fazer a nossa igreja andar, ok? E é claro, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, o que seja, ou então pelo YouTube, como nós estamos usando aqui esse recurso, para que a mensagem da Palavra de Deus chegue também ao seu coração. Mas amigos, hoje então nós vamos para o próximo tema que nós iremos falar, que o tema de hoje será as boas novas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você gosta de notícias boas? É bom, não é verdade? Receber notícias agradáveis. Talvez o jovem que se dedica tanto para estudar, ele passa no concurso, ele passa no vestibular e recebe a boa notícia. Ou quem sabe você recebe a boa notícia de que um parente, um amigo seu, que faz há muito tempo que você não vê, ele manda uma notícia dizendo o seguinte: olha, tal dia, tal hora, eu vou chegar aí e vou visitar você. E você fica muito feliz porque aquela pessoa você já não via há muitos anos. Mas hoje, as boas novas que iremos falar é sobre alguém especial que quer fazer parte da sua e da minha vida, que é Jesus Cristo, ok? Bom, mas é como nosso costume aqui, não começamos antes de abrir a palavra de Deus, mostrar a você então, através da palavra, nós vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento na sua palavra, ok? Vamos orar comigo, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Pai querido, por esta noite estarmos aqui mais uma vez nessa semana especial. A última vitória, a vitória que Cristo nos garantiu para que nós pudéssemos ser vencedores nele. Mas hoje nós iremos falar das boas novas que o Senhor deixou para nós e como nós possamos nos apossar delas. Por isso nós oramos, Senhor, pedindo um entendimento na sua palavra e que o Senhor seja o nosso guia. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, voltando ao tema que nós falamos dias antes, sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial também, ela marcou momentos de decisões rápidas que poderiam significar a vida ou a morte de uma pessoa. Sabe, quando nós estamos em uma situação assim drástica, uma situação de que até ameaça a nossa própria vida, nós precisamos tomar decisões rápidas e não pensar muito naquela situação. Temos que tomar uma decisão que possa nos ajudar. Por isso, segundo Napoleão Bonaparte, Napoleão foi imperador da França e também um grande estrategista nas guerras. Ele disse o seguinte: em cada batalha há um momento de 10 a 15 minutos somente quando se decide a vitória ou a derrota. Saber aproveitar um instante crítico será a glória e não a vergonha. Napoleão chegou a narrar isso é verdade. A pessoa ela tem o prazo entre 10 a 15 minutos para tomar uma decisão rápida antes que a vida dela possa ser destruída. E é claro que nas guerras, esses minutos eles são valiosos para decidir qual dos dois lados vai vencer. Então, quando se fala a respeito da volta de Jesus, nós percebemos que o nosso tempo está acabando. E tempos de decisões rápidas está se acabando diante de nós. Sabe, eu já conheci pessoas, eu creio que você também, que
já fizemos apelos, já falamos de Cristo, já mostramos a Bíblia, já fizemos estudos bíblicos, já pregamos para elas, e o tempo foi passando, e sempre a pessoa protelando, e chegou de repente um momento que aconteceu uma fatalidade na sua vida, e ela morreu sem tomar a decisão por Cristo. Não é triste isso? Não é triste você ficar na dúvida, ou então saber que aquela pessoa se perdeu, uma pessoa tão querida que você orava por ela durante anos, e que por alguns minutos ela deixou de tomar a decisão por Cristo? Sabe, eu já lidei com pessoas assim. Eu lembro uma ocasião, queridos irmãos, que certa vez eu visitei um irmãozinho da nossa igreja. Ele estava doente de câncer, mas ele tinha certeza da sua salvação por Cristo. Ele falou: pastor, eu sei que eu estou preparado para a morte, eu sei que Jesus vai me ressuscitar naquele dia. Mas ali, enquanto eu visitava aquele homem, aquele servo de Deus, ele tinha seus filhos, e um dos seus filhos, o mais novo, de 16 anos, ele estava indo para o mundo, não queria mais saber de Cristo, não queria mais saber da igreja. E aí eu falei com ele, apelei a ele, falei: meu amigo, vamos lá e tal, e ele não quis. Bem, aquele irmão morreu, e aí fui chamado para fazer o funeral dele. Fiz o funeral. O servo de Deus morreu no caminho de Deus, no caminho de Cristo. E ali a família, claro, estava triste, a esposa chorando, mas com a certeza de que Jesus vai voltar a ressuscitar ele. Mas a história não para por aí. Quando foi cerca de um mês depois, agora eu estava naquela mesma igreja, fazendo o funeral do filho mais novo. Mas o que será que aconteceu? Aquele menino de 16 anos, um dia saiu de casa decidido a jogar futebol com os amigos. A sua mãe, que era uma cristã fervorosa, orava muito pela conversão do filho. A irmã Patrícia, ela chegou dizendo o seguinte: filho, não vá para esse jogo, isso pode dar uma confusão para você, não vá. Ela sentiu no seu coração que seu filho não deveria ir. E ele foi. E sabe, queridos, armaram uma cilada contra aquele jovem. Não se sabe o motivo, mas ele se desentendeu com algumas pessoas lá no campo. Armaram uma cilada contra ele, tiraram a vida dele. E agora, um mês depois, estava eu fazendo o funeral daquele jovem. O irmão mais velho chegou perto de mim e disse assim: pastor, bem que o senhor falou que os dois momentos que nós não sabemos quando vai acontecer é quando Jesus vai voltar e quando será o último dia da nossa vida. Nós não sabemos. Por isso, queridos, o tempo está o quê? Acabando. Você sabia que o seu tempo está acabando? Se você sabia que enquanto você fica em cima do muro entre Deus e o mundo, ou você ainda não tomou decisão por Jesus, o seu tempo está acabando? Você está perdendo o seu tempo, meu querido. Não perca o seu tempo, venha para Jesus hoje. Mas vamos continuar aqui. Uma mensagem urgente deve ser dada, porque ela é importante. Vejamos o que diz Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, que tinha o quê? Um evangelho eterno para proclamar a quem? Aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E esse anjo diz o quê? Qual é a mensagem desse primeiro anjo? Diz aqui: tema a Deus e glorifiquem-no, pois é chegada a hora do juízo dele. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse chama o mundo para adorar o verdadeiro Deus. Você se lembra que na semana que nós comentamos que um dos temas do livro do Apocalipse é adoração a Deus? A quem nós adoramos? Adoramos aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas? Ou adoramos a besta e a sua imagem? Talvez você fique assustado: pastor, jamais eu quero adorar a besta, porque eu estaria no lado de Satanás. É verdade. Mas, queridos, a sua decisão hoje mostra o quê? Que você está adorando aquele que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há? Ou você está adorando outra coisa? Mas também a mesma mensagem diz que este anjo, este mensageiro,
ele tem um evangelho eterno para anunciar às pessoas na terra. O que significa isso? Quem é este anjo que aparece em Apocalipse? São os mensageiros da palavra de Deus. Nós falamos ontem sobre o remanescente, sobre o povo de Deus. E este remanescente é chamado para anunciar a mensagem da palavra de Deus através de quem? Dos pastores, dos obreiros, dos professores, dos professores de Bíblia e através de quem? De você. Através de você. Quando você e eu nos unimos para proclamar a mensagem do Evangelho Eterno, estamos cumprindo Apocalipse 14, verso 6. Ok? Vamos ver um pouco mais. Mas o que é o Evangelho Eterno? A palavra Evangelho significa boas novas, que vem do grego euangelion, que significa boas novas. Mateus 28, 19 e 20, Jesus fala isso. Devemos sair e proclamar o Evangelho no mundo inteiro. Mas que Evangelho é este que nós temos que proclamar? Será que é o Evangelho hoje da teologia da prosperidade? Será que é o Evangelho de curas e milagres? Claro, isso faz parte da vida cristã. Mas é isso que é o Evangelho Eterno? Com certeza não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, em Apocalipse capítulo 1, vemos ali as saudações de Cristo às 7 igrejas. Ele começa dizendo assim, ó, graça e paz a vocês. Ou seja, o Evangelho produz isso, a graça de Deus e a paz que o mundo não pode dar, só Jesus pode. E a graça de Deus é a sua misericórdia e perdão dos seus pecados. E a paz que ele recebe ao aceitar o perdão, eles são dons dados por Deus. Eu sei que você está em busca da paz. Eu sei que você quer ter paz na sua vida. Eu sei que você quer ter paz porque muitas coisas têm acontecido. Talvez você está perturbado por uma série de circunstâncias, problemas familiares, problemas no emprego. Mas queridos, a partir do momento em que você abre o coração a Jesus, você decide confiar a Ele, cumpre-se então a graça e a paz que o livro do Apocalipse diz aqui. Você gostaria de ter essa paz? Você gostaria de receber a graça de Deus? Então prepare-se, abra o seu coração, porque Jesus tem algo especial para a sua vida, ok? Mas o Apocalipse, queridos, não é um livro de caos. Claro que nós lemos aqui besta, trombetas e uma série de coisas. O livro do Apocalipse não é um livro assim que apresenta caos, catástrofes e destruições, mas um convite para que você e eu possamos encontrar a verdadeira paz. O livro do Apocalipse, ele tem uma mensagem que ele deixa claro, apesar deste mundo caótico que estamos vivendo, nós podemos ter a verdadeira paz em Cristo. Sabe, eu lembro de uma revista, que na época que eu era comportor, eu vendi uma revista chamada Paz na Tempestade. Talvez o pessoal antigo aí sabe, já deve ter visto. Na capa ela tinha assim, tipo um pôr do sol e um condor voando ali. Em meio à tempestade, nós podemos ter paz. Paz no meio da tempestade. Então o cristianismo é isso. Jesus, ele nunca disse para você e para mim que a vida seria fácil, mas apesar disso, nós podemos sim ter paz em Cristo. E o Evangelho também, ele faz outra coisa na vida da pessoa. Ele restaura a relação com Deus e também com os outros. Você sabia disso? Você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir perdão a alguém? O Evangelho ensina isso, que o amor a Deus é o próximo. Amar o próximo a ponto de nós perdoarmos. Eu sei que hoje nós temos muitas pessoas que têm muitos traumas, não é verdade? Pessoas que têm traumas de infância, traumas do casamento, ou quem sabe ali traumas com relação aos seus pais, ou emprego, que seja. Mas o Evangelho, ele tem o poder de restaurar e curar desses traumas. Você gostaria que o Evangelho de Cristo curasse o seu coração? E tem mais, Cristo é o único caminho confiável para encontrar a paz. Veja o que diz João 14, 27. Olha que interessante, isso aqui o mundo não pode fazer por você. Diz aqui, ó, deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Jesus falou o quê?
eu deixo a minha paz com você, mas não é a paz que o mundo dá. O que as nações estão procurando hoje? Quando tem guerras, o que as pessoas procuram? Paz. Às vezes as nações acham que para ter paz precisa fazer guerra para garantir a paz. Mas queridos, a paz que Jesus promete, ela não vem através das armas, ela não vem através de revoluções, ela não vem através de ideologias revolucionárias, não. A paz que Cristo dá é aquela paz que vai lá no coração, a paz que Ele tinha. Por isso Jesus, Ele quer operar no seu coração. E as boas novas de Deus é que o Apocalipse tem uma importância especial para o seu povo remanescente. É aquele pessoal que eu falei ontem, que obedece os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. E é claro que há 3 características que garantem o caráter de Deus. Vamos ver, capítulo 1 de Apocalipse, versos 4 e 5. Olha o que diz aqui Apocalipse 1, versos 4 e 5. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Olha, diz o que? Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Olha que interessante, aqui garante a divindade de Cristo, aquele que é presente, aquele que era passado e aquele que há de vir futuro. Sabe o que o Apocalipse também está dizendo? Que Deus está no controle da história humana. Pastor, o que nós vamos fazer? O mundo está sob uma ameaça do comunismo, do socialismo. O mundo está sob a ameaça das guerras, da guerra da Ucrânia, da guerra lá em Israel contra o Hamas. E as coisas estão acontecendo de modo assustador. E agora, pastor? Eu não tenho a resposta, mas a Bíblia tem. Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5. Jesus é aquele que é, que está no presente, aquele que era, que estava lá no passado conduzindo os homens, e aquele que vai voltar. Você gostaria de confiar a história da sua vida nas mãos de Cristo? Você gostaria de estudar a palavra de Deus e descobrir que dentro dessa joia aqui chamada Bíblia, você vai descobrir verdades que vai guiar a sua vida? É só você permitir ser guiado pelo Espírito Santo através do conhecimento da palavra. Não é bom saber disso? Não é bom saber que Deus está no controle da vida de cada um de nós? E por isso, na introdução do livro do Apocalipse, toda a Trindade nos cumprimenta e nos abençoa. E as boas novas do Apocalipse, elas são autênticas e verdadeiras. Por quê? Cristo as assinou, Cristo as confirmou. O profeta João, na ilha de Patmos, recebeu as visões, mas Cristo, ela autentica com a sua mensagem. Eu, Jesus Cristo, estou assinalando. E por isso as boas novas do Apocalipse também é mostrar que aquele que nos ama, nos conhece e também virá nos buscar. É bom saber disso? Veja, por exemplo, no mesmo capítulo 1 de Apocalipse, os versos 5 e 6, diz aqui: ao que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, constituindo-nos reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o livro do Apocalipse diz que Jesus nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Sabe o que a Bíblia diz? Que um dia que você aceitar a Jesus, você aceitar a Cristo no seu coração, Ele vai te ajudar a ser liberto da escravidão do pecado. Quando nós éramos do mundo, claro, nós somos pecadores ainda, pelo estado que nós estamos, mas quando nós éramos do mundo, éramos escravos do pecado, e Paulo fala sobre isso. Mas Cristo veio, Ele nos garante a libertação da escravidão do pecado, para que no futuro, quando Jesus vier, sejamos libertos da presença do pecado. O tema da justificação pela fé fala muito bem sobre isso. Nós podemos ser libertos da escravidão do pecado hoje. Talvez esteja falando para você que está escravo do pecado.
Você está numa situação pecaminosa que você praticamente parece que está amarrado. Ou você que está numa união que você ainda não casou, você precisa tomar decisão por Jesus. Por isso, queridos, não perca o seu tempo. Aceite hoje Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Acerte a sua vida com Deus, seja batizado. Comece uma nova vida com Jesus. Outro dia eu fui chamado para fazer um batismo num outro distrito. E lá chegando, os irmãos da igreja estavam preocupados porque dos candidatos para o batismo tinha 2 rapazes que eles tinham uma vida moral no passado muito duvidosa, uma vida assim muito imoral. Os irmãos estavam preocupados, então eu reuni os líderes, conversei com os 2 rapazes e abri a Bíblia para eles, 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as antigas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Li o texto, expliquei para eles e fiz a pergunta: vocês desejam ser batizados nesta noite? Vocês querem, a partir de acordo com 2 Coríntios 5,17, ter uma nova vida com Jesus? Eles falam assim: pastor, a nossa vida era muito pecaminosa e nós queremos seguir uma nova vida com Jesus, um novo estilo de vida. Bem, eu não sei mais porque eu nunca mais vi aqueles rapazes, mas o fato é o seguinte, que quando você é batizado, quando você aceita Jesus como seu Salvador, a palavra de Deus diz que a partir daquele momento você é sepultado nas águas, aquele velho homem, e sai dali um novo homem, uma nova mulher para Cristo Jesus. Pastor, mas e se nós pecarmos? Bom, a Bíblia é muito clara. Nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus quer que a gente peque? Não, não quer. Só que é o seguinte, a diferença é que o pecado agora não é mais o nosso estilo de vida. Podemos até errar por alguns atos falhos que cometemos, mas a palavra de Deus deixa claro para nós que a partir do momento que aceitamos a Jesus, não temos mais aquela vida passada como estilo de vida. Seguimos agora o estilo de vida de Cristo, andamos nos seus passos. Por isso a Bíblia diz, Jesus nos libertou de nossos pecados, da escravidão do pecado. E por isso, queridos, nós não podemos falar do Evangelho sem considerar o ponto central das boas novas. Qual é o ponto central do Evangelho? Aqui está escrito, Deus é o que mesmo? Deus é amor. Você duvida que Deus te ama? Você quer uma prova de que Jesus realmente te ama? Basta você ler os Evangelhos, queridos, e você verá que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ou seja, temos a prova mais que cabível para mostrar a você, querido amigo, que Jesus morreu também pelos seus pecados. Aceite hoje o dom da salvação que Jesus está te dando. Jesus, ele moveu os céus, ele saiu da sua glória, veio a esta terra como uma criança, abandonou seu reino de glória lá, deixou lá em cima lá, para vir a esta terra, este mundo sujo, este mundo escuro, cheio de maldade, para viver e também morrer pelos nossos pecados. Jesus, ele perdoa seus pecados. Talvez esteja falando agora para você que um dia foi da igreja e se afastou. Ainda é tempo, o tempo está acabando, não perca o seu tempo, volte para Jesus. E por isso o Evangelho ele menciona a vitória também de Cristo, a vitória de Jesus como nosso comandante que triunfou sobre os poderes do mal e regressará vitorioso por seu povo. Jesus hoje, ele venceu. Jesus venceu, está vencendo e vencerá. Mas na sua vida, quem é que vai vencer? Quem vencerá na sua vida? É Jesus? É Jesus mesmo que vai vencer na sua vida? Você tem certeza disso? Você gostaria de deixar Jesus vencer na sua vida? Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela deixa claro para nós que não há outro caminho para a salvação além daquele que nos conduz à cruz de Cristo. Jesus hoje, ele garante a vitória para nós. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gostaria de você ter a vida eterna em Jesus? Gostaria você de hoje abrir o seu coração para Cristo
e futuramente ter a vida eterna? Por isso, Jesus nos livrou de uma existência vazia e sem propósito, para nos dar um lugar como súditos privilegiados no seu reino. Jesus hoje quer garantir isso a você. E como você responde esse convite? Como você gostaria de responder o convite de Deus nesta noite? Jesus hoje está apresentando a você a chance de ter uma nova vida com Ele. Você gostaria de ter uma nova vida com Cristo? Diga sim. Ouviu sim? Espero que sim, né? Jesus tem algo especial para você, meu querido irmão. Jesus ama demais você. E se você crê nisso, nós vamos orar nesta noite. Mas eu quero nesse momento fazer um apelo diferente. Vou fazer um apelo diferente aos nossos irmãos do Alvarenga. Você também que está aí nos assistindo pelo YouTube. Que decisão você vai tomar hoje? E a decisão que eu quero desafiar você nesta noite é a seguinte. Nesta noite eu quero que fique de pé aquelas pessoas que estão afastadas ou que estão vindo agora, que querem um dia se preparar para o batismo. Se preparar para as boas novas do Apocalipse. Como você responde ao convite que Deus está fazendo para você hoje? Eu vou orar nesse momento. E eu vou chamar você, que fique de pé. Você que precisa tomar uma decisão por Jesus. Sabe por quê? O tempo está acabando. Jesus está perto de voltar. Na abertura do 7º selo do livro do Apocalipse, que está no capítulo 9, é o momento em que Jesus voltará para buscar os salvos. Mas antes que a 7ª trombeta do livro de Apocalipse seja tocada, uma decisão precisa ser feita antes. Qual é a sua decisão? Porque nós já estamos na 6ª trombeta, como diz Apocalipse 8 e 9. Estamos agora no 6º selo do Apocalipse também. Quando o 7º selo for aberto, quando a 7ª trombeta for tocada, será o momento da volta de Jesus. E a palavra de Deus deixa claro para nós que na volta de Cristo não haverá mais tempo para tomar decisões. Qual é a sua decisão? Fique de pé nesse momento. Você aí, você mesmo do Alvarenga, você que é de outros lugares, fique de pé para que você aceite a Jesus como seu Salvador. Esse é o apelo que eu faço nesta noite, não eu, mas Deus está mandando fazer isso. Já ficou de pé? Já se levantou? Pastor, eu talvez não tenha condições de ficar em pé, mas levante sua mão então. Se você não pode ficar em pé, levante sua mão. Em sinal de aceitação, olha, eu aceito me preparar um dia para ser batizado. Hoje estamos no nosso penúltimo dia da semana de oração. Amanhã será o último dia. Eu gostaria de receber a notícia. Dizer, olha pastor, fulano de tal, esta pessoa tomou a decisão de ser batizado. Vamos orar nesse momento? Eu vou fazer a oração final. E agora quero que você se levante. Você quer se preparar para o batismo? Claro, eu vou fazer o seguinte. Você vai se levantar, ok? Toda a igreja também vai se levantar. Mas você que quer se preparar para o batismo, vem à frente. Pode chegar pertinho aqui da tela. Chega pertinho da televisão. Eu não sou Luiz Gonçalves, né? Mas você pode chegar à frente. Vamos orar então? Pela sua decisão? Oremos. Querido Deus, nesta noite, pelos olhos da fé, eu estou vendo, Senhor, pessoas que tomaram a decisão por Ti. O livro do Apocalipse deixa claro para nós que Jesus está lutando ainda para a nossa salvação. E, Senhor Deus, essa pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, que precisa tomar a decisão por Cristo, porque o tempo dele também está se acabando. E é claro, Senhor Deus, que a nossa vida ela pode cessar por apenas um breve instante. Podemos deixar de existir por alguns minutos. E em questão de minutos, o nosso destino pode ser traçado, se estamos a favor ou contra Cristo. Por isso, Senhor Deus, nesta noite, te peço, Pai querido, que cuide dessa pessoa e que um dia ela tenha a chance de descer as águas batismais, aceitar a Jesus como seu Salvador e agora viver uma nova vida contigo.
Nós oramos, Senhor, nesta noite e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, foi um prazer poder estar com você nesta noite. Mas amanhã estaremos aqui novamente no mesmo horário, ok? Às 19h30. Então, traga seus amigos, traga seus parentes, porque amanhã será o nosso último dia da nossa semana de oração, tá bom? E até lá, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.